Olá, amigos. Graças a Deus. Hoje, nessa segunda-feira, do dia 11 de 11 de 2019, novembro, a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui trazendo o nosso Evangelho, viu? Por mais que eu até coloquei aqui no dizer em cima que não é um estudo do Evangelho tradicional, como se fosse na doutrina espírita ou o Evangelho no lar. A gente apenas vai trazer uns apontamentos e alguns amigos, né, que pertenciam ou também que não pertencem ao grupo Projeto Universo. Se quiserem abrir o Evangelho, a gente lê. Só peço para as pessoas escreverem de uma forma direitinho, né, o versículo e o item, e a gente lê, e assim, através do tema que a gente vai trazer, a gente vai falando em cima e vai fazendo uma terapia de conjunto. Graças a Deus. E uma boa noite a todos. Eu iria falar uma coisa, que eu não vou dizer o que é, mas me veio agora ira e raiva, ou raiva e ira. Nós vivemos numa época que não é só as coisas ruins que acontecem lá fora. As coisas negativas e ruins estão fervilhando por dentro da gente. As pessoas já tinham dificuldade de ouvir as outras. Hoje, elas não se consentem quando falam, não se sentem quando se emocionam, se eu lá posso dizer se emocionam, e não se concebem quando elas transmitem o que as mesmas lutam tanto como verdade e veracidade. Quantos de nós não está hoje em dia perdendo a sua razão, a sua saúde, a sua vida, né? Por querer manter-se agarrado na sua verdade, agarrado no que acha que é a realidade para todos a ser vivido e seguido. A violência está aí, batendo na porta hoje em dia. Antes era só no televisor, né, quando era preto e branco. Hoje bate na porta do tablet, do celular, o iPad, bate aí no iPhone. E a gente não está aqui como dono da moral, coisa que não sou, graças a Deus. É pregador de verdade na vida das pessoas. Eu não sou carpinteiro nem marceneiro. Graças a Deus, profissões honrosas e maravilhosas. Até na minha família tem 2 ou 3. Agora, eu não estou aqui pregando a verdade. Mas quando a gente olha para dentro da gente e começa a pensar no que a gente se priva, e começa a analisar no que a gente ainda não assumiu como postura vivencial na própria vida, na própria existência, que até então é uma sobrevivência. Nem é vida, é uma sobrevivência. E na nossa existência dá até uma tristeza. Nós achamos hoje, quem é da década de 75, 80, 85, 90, 95 para cá, né? Crescendo e amadurecendo como adultos semidepressíveis e semi-traumáticos. Parece que internamente, não todos, mas a maioria já vive com dores emocionais, dores afetivas, dores intelectuais, dores morais, costumes, vícios, modos, maneiras, torturas íntimas, que antes a gente podia dizer, né? Ah, culpado é a mãe, é o pai. Ah, porque eu fui mal criado ou bem criado. Ah, porque minha família traz essa genética. Hoje, com toda essa modernidade, essa desculpa já está passando para refúgio totalmente esfarrapado de uma realidade de não assumir-se na própria vida. Onde é que entra a ira e a raiva nisso? Ou a raiva e a ira? Uma pessoa que só sobrevive à própria vida. Conveniente. Eu não estou dando letra para ninguém, pega quem quer, quem não quiser, delete aí o Edson Rosa. Conveniente. Vive na mentira, vive na falsidade. Ou vive se fazendo de uma coisa, mas sendo outra. Uma pessoa que está sempre tentando tirar proveito do outrem, dos seus familiares. Querendo ou não, ela tem consciência. Querendo ou não, ela vai ter um momento de silenciar de todo o mal que ela exterioriza, ou até do bem que ela acha que faz, mas é conveniente. O que isso vai causar dentro de nós, seres humanos,
quando nós ouvimos uma pessoa na internet rindo de outra, ou um político, seja ele qual for, dizendo que é o melhor, ou um time de futebol perdendo e só o outro ganhando, ou porque um pingo de gota d'água caiu no dedão do nosso pé. Quase sempre as pessoas, não todas, mas pelo que eu estou notando aí, está aumentando, vai escarnear, vai entrar em depressão, vai entrar em trauma psicótico, neurótico, esquizofrênico, porque mostra uma coisa, mas por qualquer ventinho que aparece, ela se transforma num demônio. Ou quando não, parece que a gente vive numa apreensão, esperando que o outro do nosso lado erre, para que nós, de uma forma educada, pior do que animal, julgamos, apregoamos, e assim, por que não dizer, se duvidar, até executamos pela língua e pela mal vontade humana o que nós podemos chamar de justiça. Meu Deus, o que está acontecendo com essa humanidade, meu Deus do céu? Então, eu vim trazer esse tema hoje e peço ajuda a todos os amigos. Não estou aqui em tom religioso. Boa? Eu vou fazer hoje só uma meia hora, 35 minutos. Vai ficar gravado aqui, depois eu vou postar no YouTube. Pega quem quer, quem não quiser, relaxa, suspira e respira, que é bom demais. E vamos viver a nossa vida. Se o Claudinho puder ajudar, o Rafael, eu agradeço. Valeu? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque quando eu vou postar no YouTube, eu já dou bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, então. Meu amigo Rafael sempre nos ajuda. Muito obrigado, Rafa, desde o Rio de Janeiro. Salve, titio! Salve, tio Apolo, meu amigo Rafa. Muita paz, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É interessante, o Evangelho fala isso, segundo o Espiritismo. Mas não existe maior caridade de que nutrir um sentir límpido pelo sentido do pensamento que você nutre, pelo sentimento exposto que você se emociona, e pelo sentido exteriorizado pelos feitos que você faz, daquilo que você dá sentimentos. Não existe maior caridade de um coração que se nutre de sentir. Sentir, não é sentimento. Sentimento vem depois com pensamentos e emoções. Enquanto a gente muitas das vezes quer fazer graça, quer fazer de bozo, palhaço para os outros, de querer fazer o bem para os outros, estriprando todo para os outros e esquecer que se nós não fazemos o mínimo de esforço interior, de se nutrir de amor próprio, não é amor outro, é amor próprio. Até hoje eu não condeno isso, mas se as pessoas, convido até se quiser entrar lá no YouTube, curtir ou não curtir o que o Edson fala, mas é quase que unânime, toda a live que eu faço, alguém pergunta o que é amor próprio. Toda a live que eu fiz até hoje, desde quando eu comecei a fazer lives, várias pessoas, eu não estou criticando, perguntam o que é amor próprio. Por quê? Eu não estou dizendo que as mesmas pensam assim, mas é mais normal falar o que é ódio, o que é raiva, o que é briga, o que é desleixo, o que é dizer amor. Agora, o que é amor próprio a não ser simplicidade no que se sabe? Simplicidade no que se sabe. É mais do que positivo, é lucidez daquilo que é. Isso é amor próprio. Gratuitude, gratidão. Hoje eu não tenho, mas de alguma forma ou de outra eu terei, porque eu tenho fé raciocinada na minha existência. Eu não sou um pé nas costas que não faz nada pela vida. Se eu não tenho os dois braços, eu tenho as duas pernas. Se eu não tenho meus membros, eu tenho a boca. Se eu não tenho nada, não tenho como mexer, pelo menos eu vou servir de, sei lá, peso de papel, mas alguma coisa eu vou fazer pela vida. Ser útil à vida é me fazer útil à minha existência em ser. Então não adianta eu fazer o bem para o outro, se o bem que eu faço para o outro como caridade vai totalmente contra os meus princípios de lealdade, de amor próprio, de simplicidade do que eu penso, de afabilidade gratuita, de
ter gratidão pelo que eu sou, com defeito ou não, mas eu creio em Deus, ou no que for externo à minha graça divina de existência, mas eu creio fora e creio em mim, que eu tenho possibilidades de me melhorar com dignidade pelas minhas forças. Isso é amor próprio. Sentimentalmente, amor próprio é compaixão. Compaixão não é perdoar o outro, compaixão já é se dar o benemérito do eterno perdão, mas não o mérito de estar errando toda hora. Então eu tenho simplicidade no que eu penso, eu tenho gratidão no que eu sou, emocionalmente falando, ou no que eu estou, por mais que eu vou evoluir, não é uma gratidão parada no tempo e no espaço. E eu tenho compaixão no que eu sinto. Se hoje eu senti o mal e por pequenez do espírito eu me comprazer, eu tive prazer em fazer o mal, amanhã eu não vou ter. E eu não vou me condenar, porque Deus é em mim. Cabe a mim ter humildade, pedir perdão, desculpa, ou por atitudes não fazer mais o que eu me acometi como ruim por mim. Não existe maior caridade de que a nutrida por si mesmo, em tornar um ato que é só feito, até que seja por positividade e boa vontade, que hoje em dia as pessoas têm positividade e vontade de fazer o bem, mas não de viver a bondade. De fazer a bondade, mas não precisa se sentir melhor. Então vale muito mais fazer a caridade para si mesmo, de se ter melhor, de se fazer o bem, de progredir interiormente, porque todo o ato que você fizer em vida, lá você está caridosamente dando o seu exemplo, que é incalculável. O seu exemplo, ele marca com a digital, energética, vivencial, alguém que um dia ficou grato pelo teu estender de mão, pelo teu abraço, pela tua palavra. Tudo o que eu tenho, até o Evangelho, esse livro aqui, ele vai se deteriorar. Mas o olhar de um filho que me ama, um cafuné de um vô, um perdão de um desafeto, ou a minha autocompaixão pelo defeito meu que hoje talvez eu não tenha mais, isso se eterniza mediante a fé raciocinada que eu tenho, a simplicidade do pensar que eu nutro e a gratidão de me sentir em benemérito pelo que eu sou no hoje. Isso, pelo amor de Deus, limitadamente é o meu ponto de vista do que é amor próprio. Deu para entender? É difícil, porque é difícil nós termos isso. Eu, quando eu sei, eu tenho que saber mais que os outros. Eu não posso saber só para mim, para me satisfazer ao ponto de eu dar o exemplo do que eu entendo, compreendendo, consentindo, não só raciocinando, e não copiando, mas fazendo com naturalidade aquilo que eu aprendi. E eu fazer isso? Capaz que eu vou fazer isso. Eu quero ser um mestre ascensionado. Eu quero saber tudo para mim competir com o outro. É assim que as pessoas querem saber. E assim fica o pensamento. Entulhado no umbigo, né? E o intestino grosso fica na cabeça. Aí dá ruim. Vai dar ruim. Os sentimentos, as pessoas vivem numa fragilidade de modismo, de ou ofendidas, ou coitadas, ou oprimidas, ou deprimidas, ou depressivas. Não estou falando da depressão real, doença hormonal ou neuronal, né? Ou de descompasso de realidade. Não. Estou falando da depressão daquele que se oprime como uma vítima da sociedade. Uma vítima do parentesco. Oh, meus amigos, pelo amor de Deus. Quem sente amor próprio não espera ter coragem para ter atitude. A atitude sempre vai ser na frente da coragem para aquele que se ama. Quem espera muito ter coragem para depois ter atitude, pode ter certeza. Pode ter tudo. Febre, apontada, diarreia, amor próprio não. Porque quem se ama vive no instantâneo da ideia que ele é o maior ideal na sua vida. E o maior ideal da sua vida é ele em paz. Você acha que alguém que se ama vai esperar para ter paz? Agora, quem gosta de sofrer fica ali, levando porrada do marido, sendo maltratado pela esposa, 30, 40 anos dentro da casa dos pais, sendo humilhado, ou quando não, humilhando os pais.
Aí vai culpar quem? A falta de amor próprio, ou outro, né, que é mais fácil apontar o dedo para frente, de que botar a mão na consciência e tentar se sentir por dentro. Então, amar próprio é simplicidade de pensar por si. Gratidão de ser o que é, se emocionar, sendo certo ou errado, mas ter gratidão porque tem certeza em benemérito absoluta que é uma fase, mas uma gratidão lúcida, não só positiva. E ter compaixão pelos seus atos de nutrir a realidade e a verdade. Isso nos dá uma leveza por dentro, ao ponto que a tua verdade, ela não lhe crasura na fissura e na solitária, sozinho na razão. A pior coisa que tem em quem não se ama é se achar o dono da verdade. Seja na religião, seja na crença, no time do futebol, no partido político, na existência vivencial humana. Você quer ver uma pessoa que não se ama? É aquela que diz assim, eu tenho razão. Sempre, 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 sempre. Em todos os assuntos, ele é o dono da razão. Olha que peso nas costas de uma pessoa e que chumbo é dentro de uma alma, aonde todos os assuntos ela se supera, porque ela não espera que o outro explique nada nem fale. Ela é dona da verdade. Tá dado o toque. Vamos lá então. Valeu, Rafael. Então, fora da caridade não há salvação. E eu concluo com o Evangelho dizendo, uma passagem do grande Avatar, fora da caridade não há salvação, como de Cristo Jesus, ou o senso crístico nos diz. Homem, conheça a ti, eu preciso me conhecer, a mim mesmo, e tudo não me faltará, e tudo não me prejudicará por dentro, no momento que eu me conhecer. Então, fora da caridade do amor próprio, não há salvação. A tortura de ir na casa espírita, na casa de Umbanda, na casa do Candomblé, a tortura de pertencer ao partido político que for, a agremiação que for, a ordem que for, e tudo que você faz é por obrigação, por necessidade quase que fisiológica, porque se você não faz, você morre, você não se alivia, você não tem alívio da alma, né? Você tem um orgasmo do corpo físico, é que nem no banheiro. Desculpa a expressão que eu tô exusado hoje aqui, que eu tenho que até escrever com os exus depois. Mas é a realidade. Então, Edson, quer dizer que as caridades que eu faço são imprestáveis? Quando você faz a caridade, até com raiva, até com ira, mas tudo em você está lá, inclusive a raiva e a ira, e quando você está terminando ou está fazendo, você interioriza aquela raiva, aquela ira e para assim e pensa, poxa, eu preciso evoluir. Nesse exato momento, a caridade está sendo feita, mesmo com raiva e com ira. Agora, quando as pessoas fazem assim, que a maioria, eu não sou preconceituoso, mas Deus o livre, uma lésbica casar com minha filha. Eu sou do bem, eu sou espiritualista, mas Deus o livre, um negro, um gay, um pobre, um miserável, entrar em minha casa e sentar em minha mesa. Eu faço bem para todo mundo, mas Deus me livre se alguém buzinar em cima de mim, ou se não o carro travar em cima da linha onde eu estou passando do pedestre. Eu sou caridoso, eu vou na casa espírita, sou um bandista, eu sou do bem. E a pessoa acha que esse eu sou dela é uma caridade. Isso é empurrar para baixo do tapete a ira e a raiva. Que, querendo ou não, meus irmãos, na terceira dimensão, aqui, ó, é a nossa realidade. Os nossos piores defeitos estão aqui para serem domados, exterminados, transmutados. Não estão aqui para ser como lixo embaixo do tapete. Por isso que nós vemos hoje na internet, nos meios de comunicação, muita caridade em feitos, mas quase nulo senso de caridade, de exemplo vivencial, porque não existe fato nutrido. O fato nutrido que nos carrega é conveniência, soberba, pretensão, luxúria, ira e indiferença. Mas cada um com o seu modo de caridade. Continue. Valeu?
É como diz um amigo espiritual, vale muito mais, muitas das vezes, um trevoso que não sabe o que é a luz e diz, Jesus, me perdoe, de coração, e hoje, se eu tiver que ver pela eternidade fazendo bem, de que alguém que se diz eterno no bem, mas não nutre dentro de si um pingo de amor próprio e de verdadeiro amor ao outro. O tema hoje, na verdade, não é bem ira e raiva, a gente só está fazendo algumas colocações, algumas ponderações, porque eu estou notando muito que as pessoas andam me procurando como psicoterapeuta para tratar disso. Ira e raiva, graças a Deus, não porque venham a mim, mas porque elas estão notando que não é o outro lá fora que ele provoca, é ela dentro de si mesmo que invoca esse senso horrível, sem se perceber, quase sempre, muitas das vezes, e sem se notar, muitas das vezes, quase sempre. Isso é horrível, é deprimente para a pessoa que assim se diz gente, raciocinante, pensante, entende, amigos? Então, isso não é um julgamento, não é um pré-julgo do Edson Rosa, é apenas uma colocação sincera deste mundo que a gente está vivendo. Como, Edson, tratar a raiva e a ira? Se não for com terapias, vai numa religião. Eu, particularmente, eu sou universalista. Eu tenho, Edson, um senso de religião como religar pessoas com pessoas, a comunidade. O que religa realmente o ser humano a Deus é o senso de amor próprio, é o senso de amar ao outro, mas primeiro se amar também, se amar com felicidade. Religião, para mim, é como uma festa de bodas, aonde você entra com a roupa que quer, você fica do jeito que quer, mas necessita ter princípios, integridade, conduta, moralidade e ética, no mínimo, mediante ao dono da festa que você está seguindo. Para alguns é Oxalá, para outros é Buda, para outros mais é Jesus Cristo, né? Para outros é Espírito Santo. Não tem problema. Então, se eu creio em Cristo, eu não sou o Cristo, mas se eu creio nele, necessita, por lógica vivencial, eu dignificar a minha fé amando ao outro como a mim mesmo. Então, a religião, para mim, ela me liga no plano terra com o mundo das outras pessoas. Um mundo de senso de realidade, um mundo de senso de verdade. Isso são mundos. Tem várias pessoas que não creem no que eu creio, é o mundo delas. Eu creio em certas coisas que só eu creio, é o meu mundo. Agora, a religião do Cristo, a religião de Deus, não é religião, é fraternidade. A religião de Deus se chama fraternidade. Não é umbanda, não é doutrina espírita, não é candomblé, não é nada disso aí, não. Isso é coisa de orixá, é coisa de espírito abaixo de Deus. Abaixo de uma potestade onisciente, onipresente e onipotente. Vale, Edson, as religiões? Vale. Mas a religião de Deus se chama fraternidade. Vê lá no Aurélio o que é fraternidade, vocês vão entender o que eu estou tentando dizer. É igualdade fraternal, é comunhão, é simbiose de conceito de amor, de crescimento, de progresso e de ordem de evolução em amar a todos. Isso se chama fraternidade. Religião, muitas das vezes, é dogmas, paradigmas, sofismas, né? Escravagismos, ou quando muitas das vezes é conveniência, aí nós vamos, olha, se começar a falar de religião mesmo, só Jesus, viu? Mas na parte boa, para mim, o que ajuda as pessoas também se acalmarem é ter um senso religioso dentro da sua congregação, dentro da sua religião, para criar uma fraternidade, né? Criar um encontro entre as pessoas para elas regozijarem umas com as outras, no mínimo de uma forma humana, educada, amorosa e não menos respeitosa. Valeu? Vamos lá então. Poxa, Cris, eu perdi a sua pergunta, viu? Se você refazê-la, eu prometo que eu leio, mas eu não estou conseguindo achá-la agora aqui. É uma deficiência minha. Mas eu prometo que ainda eu há, em nome de Jesus, de refazer essa sua pergunta ou numa outra live, tá bom? Se alguém quiser abrir o Evangelho, mais uma perguntinha, dá. Tá bom, meus amigos? Um amigo abriu, o Rafael, sobre a caridade, né? A maior caridade que a gente pode fazer aos outros é ser nós mesmos, mas, no mínimo, por nós próprios,
melhorados. Edson, ser melhorado é ser narcisista? Não, porque ninguém precisa ficar sabendo quando você tem um amor próprio, aonde as fontes do teu conhecimento é a simplicidade do pensar, é a simplicidade do pensamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é a simplicidade do pensamento? Quando eu comecei a me interessar por magia hermética e magias alquímicas, nossa, quanto mais eu li os grimórios, que eram livros de magia, mais eu ficava fanatizado, hipnotizado e muito pouco esclarecido sobre o conteúdo, porque era símbolo geométrico, era contas fractais, era nomes que eu não via na doutrina espírita, e era um monte de alegoria que o meu ego ainda precisava disso. Quando eu comecei a estudar física quântica, eu vi a mesma coisa no que os grimórios. Quando eu tive a dignidade de parar, e eu não sou espírita, eu não posso me titular algo que eu não me sinto. Mas quando eu comecei a estudar as obras de Kardec com seriedade entre linhas, eu fiquei com vergonha de mim. Porque a doutrina espírita dos espíritos traz tudo o que eu já li e muito mais. Só que a diferença da doutrina espírita é que ela tem um pensamento lúcido. E o pensamento lúcido, além de ser lógico, ele é simples, ele é para todo. O pensamento, vamos dizer, não lúcido, mas positivo, só de querer saber, ele não é para todos, ele é para mim saber. Ele é para mim conhecer, não é para mim exemplificar. O pensamento lúcido, ele corrige-me por dentro, para eu, em atitudes, não só por fala, exemplificar por fora o que eu disse, entender, ou ter como entendimento. O pensamento não lúcido, mas só positivo, em querer saber, ele disputa com o outro sem o outro entender o porquê que eu estou sabendo. E ele disputa ferrenhamente com os meus irmãos que sabem o que eu sei, porque eu quero compreender mais aquilo que nem eu nutro como verdade dentro de mim, mesmo que eu passe a conhecer, ou porventura até saber. Deu para entender como é que como a maioria do ser humano pensa? Olha as internets, olha os sites e olha a intimidade de vocês com toda sinceridade, olha como a gente pensa, meu Deus. Então eu tive um tapa de luva da cara de chumbo que eu mesmo dei em mim. Porque eu era o primeiro a criticar a doutrina espírita, que eu achava atrasada. Hoje eu leio, eu fico fascinado, porque é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo o amor próprio nos dá isso, lucidez. Ele tira dos nossos pensamentos pinturas que não necessita, nomes que dizem a mesma coisa, mas não necessita, meu Deus. A gente alimenta mais o ego quando não se ama, de que sustenta mais a integridade do espírito, da alma, quando a gente realmente quer se conhecer. Valeu? Nos sentimentos, peço perdão se está tornando chato o que eu estou falando, que talvez para a maioria, sei lá, você vai gostar, mas nos sentimentos é a mesma coisa. Eu tenho que ter muito, e eu tenho que ser consumido pelo que eu compro. E outra, eu tenho que ser oprimido pelo olhar do outro de inveja. Sim, eu tenho que ser oprimido pelo olhar do outro de inveja, ou eu tenho que estar no bochicho dos outros, porque senão eu não sou notado. Porque hoje, para mim me notar nos meus sentimentos, ou eu tenho que ser odiado, ou eu tenho que ser invejado, ou eu tenho que ser amaldiçoado, ou eu tenho que ser perseguido, ou eu tenho que me ter vitimado. Porque se eu não me amo, quem me ama de verdade, como é que eu vou notar quem me ama se eu não me amo? Como é que eu vou perceber o amor, o carinho de alguém que está no meu lado se eu não me respeito com o meu amor próprio? Aí por isso que está isso na internet, um falando do outro, xingando o outro, porque é assim que o ego gosta. A insensibilidade do amor próprio gosta de fofoca, de bochicho, gosta de contrariedade, gosta de perseguição e outra, gosta de vitimismo. O amor próprio dispensa tudo isso e só requer o que é realmente necessário. E o que se faz realmente necessário, a não ser a própria paz, independente que o outro goste ou não de mim, ame ou não a mim, mas que eu me ame,
E dependendo também que mesmo que o outro não me ame, eu respeite o outro por isso mesmo, por ele não me amar. Isso não é ser bom, isso é ser justo, porque eu tenho pensamento lúcido e simples, e isso é ser melhor para mim mesmo, não é eu ser bom. E eu sendo melhor para mim mesmo, não cabe a mim guardar até de indiferença com o outro. O problema é do outro se ele se trata mal. Eu me tenho bem. Vocês entenderam o que é amor próprio? É essa autopropriedade que muitas das vezes a gente desconhece. Aí fica dizendo que faz a caridade, que faz a bondade, que sabe, né, tem de cor o evangelho na cabeça, faz palestras lindas. Ai, porque eu não como carne, porque me poluo. Porque eu não tomo cerveja, porque eu me poluo. Porque eu não gosto de carnaval, porque os espíritos obsessores estão soltos. Dentro do templo que realmente te salva, que eu saiba, está escrito lá no lacre da porta a intimidade do que tu é. Eu estou no carnaval sambando, mas o carnaval não está dentro de mim. Eu posso tomar uma cerveja, mas não estou dentro da garrafa, pô. Então há uma mediocridade misturada com conveniência estranha, muitas das vezes, mas eu não estou dizendo o nome de ninguém, cada um pelo que quer, valeu? Hoje eu estou meio diferente, porque eu vou escrever o povo de Exu, e eu amo eles, porque eles são assim, ó, toma, quer, não quer, ó, tchau, é simples. Tá tudo certo, não estou ofendendo ninguém não, viu? Quem se sentir ofendido, vai que nem eu, toma o seu chazinho. Uma amiga chamada Cíntia Amaral fala do capítulo 5. Bem-aventurados aqueles misericordiosos, instruções dos espíritos, perdão das ofensas, item 14. Quantas vezes perdoai o irmão ou a meu irmão? Olha que coisa linda essa passagem do Evangelho, meu Deus, eu vou terminar com ela, vou encerrar com essa passagem. Peço que Deus me inspire e que meu ego se aquete e que minha alma se aflore. Ninguém perdoa de verdade só tendo tolerância. Nos dias de hoje, tolerar é cocô na latrina. Nos dias de hoje, tolerar é cocô na latrina. E quem só tolera incansavelmente a vida alheia não tem um ato de compaixão na sua existência. Para existir a verdadeira forma de perdão, precisa nutrir por si mesmo e por si só um ato de compaixão. O que é compaixão quando se nutre? Calma, paciência e humildade. Calma, paciência e humildade. Calma, paciência e humildade. Essa tríade forma em nós um sentido, de um sentir nobre, que nós podemos chamar de compaixão. Compaixão é ignorância alheia. Compaixão a mim mesmo, que me ignoro mediante a ignorância alheia, que me machucou por fora, mas eu estou aqui, em carne viva, escarnecendo por dentro. Quando se fala por dentro, o outro já está perdoado. Mas quando se fala por dentro, eu já estou marcado a ferro e fogo por falta de amor próprio, meu Deus do céu. O que o outro tem a ver com o que eu nutro? Ah, mas me machucou, Edson. Aí começa a sessão coitadinho. A sessão mimi da estrela. Eu não estou debochando das pessoas, porque eu não estou falando aqui, repito, de processos traumáticos, graves. Eu estou falando do dia a dia, do tete-a-tete, do mano a mano, do eu e tu e eu, de viver na sociedade como um cidadão humano. Você sabe o que é isso? Cidadão humano caminha com duas pernas, mas tem menos sensibilidade do que um cachorro. Não fica muito tempo embaixo d'água, mas tem menos acessibilidade sensorial do que um golfinho. Tem o cérebro com trilhões de neurônios, mas não tem a memória de um elefante. Isso é ser humano. Deu para entender onde eu estou tentando chegar? Então, se nós somos humanos e queremos ser mais do que os animais, aprendemos com o elefante, que não esquece-se para não esquecer o outro. Aprendemos com o golfinho a ter ar nos pulmões, a respirar e a ter uma sensibilidade com o outro, que não precisa ser da nossa raça, nem muito menos guiar os seus passos como eu guio
o meu de uma forma torta e capenga. E não precisa também aprender longe, aprende com o seu cachorro, que para ele lhe morder, só se você lhe dá um pontapé. E olhe lá, é capaz do tadinho sair correndo de você, de medo do ser humano, homem sapiens. E como é que a gente age um com o outro? Como é que vocês agem com o reflexo do espelho de vocês? Aí cai essa passagem do Evangelho, do capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos. Mas que misericórdia nós temos da nossa própria existência, meu Deus? A misericórdia de dormir, dando suspiro exausto de existir e de sobreviver à própria vida. De acordar, dando suspiros de cansado, de ter que levantar e sair do sarcófago, do caixão, da tumba chamada cama. Isso é misericordiosa? Nós não sabemos nem o que é misericórdia. Tem gente que acha que misericórdia é pena do outro. Misericórdia em sensos de sentir, é cumplicidade, indulgência e altruísmo. Cumplicidade, indulgência e altruísmo, num senso mais puro, essa tríade forma em nós um sentir de complacência. É uma atitude de ciência sensível e acessível ao nosso máximo humano de saber o que é bem e o que é mal, ao ponto de perdoar ao outro sem precisar falar. Mas perdoar ao outro pela santa misericórdia de ainda dividir com eles momento de aprendizagem pela tua presença que está me ouvindo aí, dando exemplo da tua fé. Pela tua presença que está me ouvindo aí, dando exemplo do que crê. Exemplo, Edson, dê um para nós. Não adianta eu dizer aqui que crê em Oxalá e um irmão que toca tambor e eu não toco, eu dizer que ele está errado. Não adianta eu pegar e sair daqui e desfazer de quem crê na Bíblia, dos aleluias, dos evangélicos. Então eu dou o meu exemplo, eu calo a minha boca e não falo deles, mas quando eu falo com eles, eu trato eles como eu gostaria de ser tratado, com o mínimo da máxima do respeito humano. Isto é misericórdia. Isto é ser misericordioso mediante as minhas faltas. Porque no mundo de hoje, a palavra de Jesus Cristo, no senso crístico, seja misericordioso, não é com os outros, é com você. Porque os outros, muitas das vezes, já estão vivendo as maledicências, as penitências deles, nas consciências dele. Mas você está lá julgando, apregoando, levando eles para casa, para a tua casa. Você leva para a tua casa a briga com o teu colega, o dissabor com a tua família, você leva para a sua esposa. Você leva para o teu ambiente familiar o senso de política que você tem como verdade, desmanchando a educação dos seus filhos. A maior misericórdia que você pode ter é da tua sombra, que bem ou mal tem que ficar 24 horas, não digo porque tem a noite, mas quase todo dia no teu lado, te aturando um poço de negatividade. Então, seja misericordioso para consigo mesmo, seja misericordioso para com tua alma, que você vai ver que instantaneamente a misericórdia da tua santa presença pelo que tu é, não pelo que tu faz, e pelo que tu nutre, não pelo que tu fala, é o maior exemplo do Cristo que tu segue, do Oxalá que tu cultua, de Olorum que tu louva, do Exu que tu puxa o saco, do compadre que tu ama e do caboclo que tu venera. Ah, e do espírito de luz que tu segue, ou do santo que tu acredita. Porque senão é cego guiando cego. É torto falando quebrado. É cozido falando rasgado. Valeu? Então, quantas vezes devemos perdoar ao outro? Quando nós entendemos o que é ser misericordioso, nós calamos a boca, mas não calamos a atitude interior de nos reformular pela reforma íntima. Nós calamos a boca, mas nós lapidamos o ouvido a não só escutar, a não só ouvir, mas a escutar. Nós lapidamos a visão a não só enxergar, mas ver com profundidade. Nós aprimoramos o corpo a não precisar tocar, mas consentir o outrem com irmandade humana e acima da nossa religiosidade, com fraternidade em Deus, com fraternidade cósmica, com fraternidade existência na vida, no mínimo por uma fé raciocinada e na máxima por quem quer se empoderar da sua praia de espírito.
Isto é uma misericórdia que não precisa botar no outdoor, precisa apenas fechar os olhos e parar de ter dó da própria vida. Parar de ter dó de si mesmo na sua existência. Agora sim, quem se ama, ama ao outro sem demonstrar em palavras. Ama ao outro muito, 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 muito pelo seu silêncio, mas muito pelas palavras do respeito, muito pelas palavras da complacência, da existência, muito pelas palavras da compaixão, muito pelas palavras da misericórdia, de não mais criar situações para o outro se ofender, ou para você ofender o outro, querendo impor a sua verdade, quando não, a ferro forra a sua razão. Deu para entender? O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma terapia individual estudada em grupo. Aonde quando as pessoas começassem a consentir que o que está nesse livro aqui é um almanaque de bênção interior única para cada um de nós, porque cada um vai interpretar de uma forma, por mais que se estude em grupo, vocês vão ver que o que se faz em grupo, em unidade, mas que se faz em qualidade, é a eternidade que o amor pesa nas nossas vidas. O amor não é quantidade de tempo. O eterno não é quantidade de momento. O eterno, ele é qualidade de sentir. O agora que vivemos. O agora que estamos. E o meu agora já passou há 3 segundos e os 3 segundos está passando de novo. Essa lucidez de amor próprio nos apropria disso, de paz, mas cada um na sua. Valeu? Vamos lá, mais uma que hoje eu estou falador. Peço perdão às pessoas que talvez não gostarem. Quem gostou também, olha, cuidado, viu? Que o Edson não é o dono da verdade. Cada um segue seu rumo, segue seu caminho, fique em sua verdade. Só estou dando um ponto de vista mediante ao que eu concebo como minha verdade, que graças a Deus não é obrigado a ser de ninguém, nem deve. Cada um segue sua barca. Uma boa noite ao meu amigo Jefferson Biscardi, já fazendo aí um pedido a todas as pessoas a dar uma colaborada com o canal Diálogo com os Espíritos, um canal de luz, de muita luz, de prosperidade, de fraternidade, que momentaneamente, eu disse isso para o Jefferson, foi tirado do YouTube. Mas logo, logo volta, viu, meu irmão? O que é da luz é da luz. É simples assim. Valeu, Jefferson, muito obrigado, viu? É o Diálogo com os Espíritos, o canal dele. Muito obrigado. Boa noite, Jefferson. Deixa eu dar uma olhada, se tiver mais uma pergunta. Se alguém quiser colaborar, me ajudar, muito obrigado. Eu não sou o dono da verdade, não é o estudo do Evangelho, pelo amor de Deus, quando aparece um aí dizendo, é lá, está estudando o Evangelho diferente. Não, ninguém está estudando o Evangelho. Eu leio o Evangelho particularmente, eu só estou dando alguns apontamentos e instigando as pessoas a lerem dentro do seu lar o Evangelho Terapia, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos moldes da doutrina espírita, ou do que as pessoas se sintonizarem. Valeu? Encerrando, que eu já falei até demais, houve um corte aí, unindo as duas, nem sei se ficou gravada a primeira, mas unindo acho que vai dar uns 30, 35 minutos, e respirando para falar, que Deus abençoe a todas as pessoas, a que gostam, a que não gostam, a que querem e as que não querem viver com lucidez. Que a lucidez se faça na mesa, na cama, se faça até no banheiro das pessoas, naquela pausa para reflexão. Aonde o que não presta tem que sair mesmo. Mas, falando sério, até então estou falando sério, que Deus prospere no lar de todas as pessoas, de todas as pessoas. Ô, meus amigos, você não curte o Evangelho, vai ler a Bíblia, o Ancorão, vá numa igreja, vai se socializar com as pessoas, vá numa igreja universal, Assembleia de Deus, vai no budismo, vai no candomblé, vai na Umbanda. Você não quer religião? Vai num parque conversar com os passarinhos, com as borboletas, vai meditar na sua existência, vai correr atrás de si mesmo mediante a divina providência que não está lá fora. A divina providência está cá, aqui dentro. Está dentro de nós. Busque, se ainda é tempo. Pelo amor de Deus, há quanto tempo você não dá um suspiro de alívio de verdade? Fica aí sorrindo ao amarelo e você sabe disso. Há quanto tempo que você não tem uma paz de verdade? São gargalhadas de galpão, como se diz em Porto Alegre, né? Rindo bem alto, mas por dentro você chora baixinho. Corre atrás, ainda é tempo.
Independente de religião, de senso de religiosidade, Deus é amor, e amor está todo dia quando você suspira, boceja, sorri, até chora. Querendo ou não, ele faz parte dos seus átomos, partículas de luz, somando todo o teu corpo que reluz e assim seja, em fé raciocinada, ou no mínimo, mais amar próprio. Que Deus prospere na vida de vocês, prospere mesmo, seja na lei do Espírito Santo, seja no Saravá, seja no Jafé, no Manitou, no Tupã, seja no nome que vocês quiserem dar, mas que Deus prospere. Ainda é tempo de tirar dentro de nós esses animais totalmente irracionais que não querem de jeito nenhum largar o osso da verdade. E esse osso da verdade custa caro, porque destrói qualquer princípio de alguém que quer realmente por si mesmo, pela sua inteligência lúcida, se fazer melhor, se amar de verdade, ter amor próprio e, no mínimo, uma palavra bem curtinha, nutrir mais paz no seu coração. Valeu? Muito obrigado a todos, né? Perdoe aí algum destempério meu, mas hoje eu estou muito vibrado com os Exus, mas eu não vou colocar na conta deles, porque o meu gênio é ruim mesmo. E tem coisas que tem que ser faladas assim. Quem não gostou, não gostou. Quem gostou também é preocupante, porque fique na sua verdade. E a maior verdade daquele que se nutre da mesma, lhe dá paz, lhe dá simplicidade e não lhe tira num estado de nirvana, de humildade de espírito. Ao ponto de dizer, você está com a verdade? Eu estou errado? Tá bom, meu irmão, eu estou errado. E eu continuo errado. E você fica na sua verdade. Valeu? Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Valeu.